Mais uma vez, boa noite, né? A gente está começando agora essa primeira aula de Seminário de Pesquisa Interdisciplinar 2, né? Dentro dessa sala, dentro dessa disciplina, a gente também recebe alunos da grade antiga do curso, da grade 2012, que estão cursando o Seminário Interdisciplinar 3, que equivale à proposta do Seminário 2 na grade nova, isto é, os dois são seminários que discutem temas relacionados à área de língua, à área de linguística, ok? Então, nessa disciplina, né, vocês vão ser acompanhados por mim e pela professora Benedita, né, a gente está se dividindo no acompanhamento e na tutoria dos polos, né, eu fiquei com 2 polos e Benedita com outros 2, né? Benedita assumiu os polos de Campina Grande e Picuí, enquanto eu estou acompanhando os alunos, eu vou acompanhar os alunos de João Pessoa e Souza, ok? Não se tiver a oportunidade de ver o plano instrucional da aula, já viram? Da disciplina que diga? Pois bem, o plano instrucional da disciplina traz para vocês já todas as informações de tudo que a gente vai fazer ao longo do semestre, né? E também, né, datas importantes de entrega de trabalho, as datas, enfim, e também algumas leituras que são obrigatórias para todo mundo, né? E eu vou falar um pouquinho sobre essas leituras hoje também, antes da gente ir para a discussão do primeiro texto obrigatório, que era o texto da Minayo, né, da Cristina Minayo, sobre interdisciplinaridade. Bom? Então, pessoal, o seminário de pesquisa interdisciplinar 2, né, assim como qualquer outro seminário que vocês forem cursar na grade de letras, tem um tema gerador, né, um tema a partir do qual as pesquisas são conduzidas, né, e os subtemas são trabalhados, cada grupo com um subtema diferente. Né? Eu respondi algumas perguntas essa semana. Pode repetir o subtema? Não. A gente organiza a disciplina de modo que os subtemas não se repitam dentro do mesmo polo. Porque no momento de apresentação desses trabalhos, o interessante é perceber essa troca, né, de conteúdos, cada grupo com um conteúdo diferente, que no final, né, o que a gente quer é que vocês percebam que esses conteúdos se complementam e que esses conteúdos dão conta, englobam disciplinas diferentes da grade, né? E por essa razão, por englobar diferentes conhecimentos que vocês adquirem ao longo das disciplinas de letras, é que o seminário é chamado interdisciplinar. Quem já leu o texto da Maria Cecília Minayo já sabe por que a nossa disciplina, por que que esse seminário é interdisciplinar, ok? Bom, a gente elegeu para esse tema, para esse semestre, como tema gerador, os gêneros discursivos, né, em áreas diferentes. Né, eu vou até abrir aqui o arquivo, porque eu posso ler exatamente como ele está para vocês. Né? Eu fiz um pequeno resumo, né, quando eu fui listar os subtemas nessa primeira semana. Né? Atualmente, o ensino de língua portuguesa é centrado nos gêneros discursivos, pois, como trazem os documentos oficiais que norteiam as práticas docentes, a exemplo da Base Nacional Comum Curricular, a língua acontece no texto, que se materializa por meio de um gênero. Então, quem já estudou, quem cursou leitura e produção em texto 1, lá no primeiro período, já estudou bastante sobre a teoria dos gêneros, com certeza, né, estudaram sobre a concepção de gênero discursivo de Bakhtin, e a gente sabe, né, pela teoria dos gêneros textuais ou dos gêneros discursivos, que eles podem ser abordados e são definidos de formas diferentes.
né? Então, por que a gente vai eleger nessa disciplina a perspectiva de Bakhtin para os gêneros discursivos? Porque é essa perspectiva que está presente nos documentos que dão base, que embasam a educação básica, né? Desde o lançamento dos parâmetros curriculares nacionais, no final da década de 1990, que o ensino de língua portuguesa está voltado para o texto, né? Recomenda-se que o ensino de língua parta do texto, e não a partir de análise de frases isoladas, etc. Ok? Então, os textos são vários, e a depender da situação em que a gente está envolvido, a depender do lugar de fala, a depender do objetivo que a gente quer cumprir com o texto, a gente escolhe um gênero ou outro, né? Porque existe uma infinidade de gêneros textuais. E esses gêneros vão se agrupando, né, em certos domínios, né, em certas áreas de conhecimento. Ok? Então, por estarmos em uma sociedade, nossas práticas diárias perpassam esferas, domínios, espaços diversos e plurais, o que faz com que tenhamos contato com gêneros variados durante nossas interações sociais. Pensando nisso, na disciplina trabalharemos com o tema gerador Gêneros do Discurso e suas diversas esferas. O objetivo de trabalharmos com esse tema gerador é analisar a estrutura de um gênero do discurso presente em uma determinada esfera, verificando principalmente como a área em que está o gênero em análise é determinante para a sua constituição. Né? Então, porque a gente sabe que a depender da área, a depender da esfera na qual o gênero está situado, ele vai se constituir, ele vai ter uma organização diferenciada. Porque todos os gêneros, por mais semelhantes que um possa ser do outro, né? Eu vou dar um exemplo, por exemplo, notícia e reportagem. São gêneros discursivos que são muito parecidos, e ambos estão dentro do domínio jornalístico, por assim dizer, né? E são muito parecidos, porém, são gêneros diferentes. Há um determinado ponto, uma determinada questão referente à forma como o gênero se constitui, que faz com que ele seja particular, que faz com que ele seja diferente. No caso da notícia da reportagem, alguém sabe qual é? Qual é a diferença? Assim, existem algumas, mas qual a diferença básica entre uma notícia e uma reportagem? Ninguém sabe? 0LPT1 não foi? Então, gente, a notícia ela vai ser diferente da reportagem. Primeiro, a notícia tem esse caráter atual, um fenômeno que acabou de ser divulgado, acabou de acontecer, né? Algo que está nos holofotes naquele momento, né? E é atual, é um dado novo, né? Que está sendo trazido. Já a reportagem, embora ela possa trazer um dado atual, ela vai reunir uma quantidade de outros dados e de outras informações que não necessariamente são atuais. Exemplo, vamos supor, acontece uma explosão perto do carnaval, acontece uma explosão num barracão de uma escola de samba, lá no Rio de Janeiro. E aí, a notícia é: explodiu o barracão da escola tal. O jornal, né, a imprensa, vai lá e produz uma reportagem trazendo as maiores tragédias em barracões de escola de samba. Vejam, um fato atual motiva o levantamento dessas outras questões, né, de outros acontecimentos que vão dar respaldo e vão estar inseridos dentro da reportagem. Mas bem, a gente vai falar de gêneros mais adiante. Na próxima aula, por exemplo, a gente vai falar exatamente, a gente vai ler e vai discutir o texto de Bakhtin. Eu estou vendo aqui que a Leonor está com problema no áudio. Leonor, às vezes,
é o próprio computador, né? Então, tenta, se você tiver uma música no computador, tenta ir e ver se você escuta o som pelo player do computador, porque se ele não sair, aí você vai ter que reiniciar o computador para poder conseguir, tá bom? Isso acontecia com o meu antes de eu formatar, inclusive. Pois bem, e aí dentro, com base nesse tema gerador, né, que são os gêneros discursivos em suas diversas esferas, a gente tem 5 subtemas. Né? O subtema 1, gênero discursivo na saúde. O subtema 2, gênero discursivo no esporte. Gênero discursivo na gastronomia é o 3. Gênero discursivo no turismo é o tema 4. E gênero discursivo na educação é o tema 5. Lembrando, gente, que não foi aleatoriamente que a gente elegeu 5 subtemas, Benedito e eu. Nós elegemos os 5 subtemas pensando no fato de que número de alunos, né? Cada polo tem uma quantidade X de alunos, dividindo de uma forma igual, né? Assim, mais ou menos equivalente à quantidade de alunos por grupo. A gente chegou a esse número de 5 subtemas, de modo também que não tenha, né? Que o trabalho não seja tão exaustante, com 10 subtemas. A gente poderia criar 10 subtemas, mas é também uma forma de otimizar o trabalho. Ok? Então, os grupos estão sendo organizados, em alguns casos, até com 6 alunos, porque, por exemplo, se um polo tiver 26 alunos, tem que ser 4 grupos de 5 e um grupo de 6, né? Matematicamente, é assim que a conta vai fechar. Pois bem, gente, mas o seminário de pesquisa, antes de eu passar para o texto, na verdade, eu queria saber, alguém tem alguma dúvida inicial sobre esse processo seminário? Né? A escolha está sendo até hoje. A partir de amanhã eu já vou solicitar a criação dos grupos, né, com vocês, né, de acordo com o tema que escolheram, para que a gente já comece, né, o processo de orientação específico para cada tema, para cada grupo. Sem dúvidas, Ellen, maravilha. Alguém? Mais alguém? Perfeito. Algumas pessoas não conseguiram colocar a resposta no fórum da escolha de subtema e eu descobri o problema. Essas pessoas são exatamente os alunos que vieram da matriz antiga, porque quando vocês migraram para a sala nova, né, para a sala da disciplina na matriz nova, o agrupamento não veio junto. Né? Mas que bom que vocês conseguiram por mensagem, fora de dúvidas. Eu vi que o grupo da Vera, inclusive, não tinha conseguido, né? E eu acho que vocês mandaram para mim, para a Benedita, e a Benedita mesma postou a escolha de vocês no fórum. Né? E eu já estou organizando, já estou guardando esses arquivos para pedir ao suporte técnico que crie os grupos com vocês. Tá bom? Eu não tenho a mínima ideia de como isso é feito. Enfim, mas a gente está falando de um seminário de pesquisa interdisciplinar, né? A gente está falando desse conceito de interdisciplinaridade que é tão presente no nosso dia a dia, né? Nos espaços de ensino, em vários lugares que escuta falar sobre interdisciplinaridade. Pergunta para vocês: fizeram a tarefinha de casa e leram o texto da Maria Cecília Minaio? Oba! Maravilha! Parabéns, Paloma. Ótimo. Quem não leu ainda tem que ler, hein? Leitura obrigatória para a disciplina. Por quê? Porque a gente recomenda que vocês, dentro da introdução do artigo, e aí já vão memorizando isso, dentro da introdução do artigo, a gente recomenda que vocês coloquem uma justificativa para o fato do trabalho que vocês estão desenvolvendo pode ser considerado um trabalho interdisciplinar. E essa justificativa parte do conceito, né, da definição de interdisciplinaridade que está presente no texto de Minayo. Existem outras definições, outros conceitos sobre interdisciplinaridade? Existem, mas eu considero o texto da Maria Cecília Minayo um texto muito didático, né, e que está muito coerente com o que a gente está trabalhando, tá bom? Então, o que é que tem que ter obrigatoriamente
né, na introdução dos artigos de seminário de pesquisa. O conceito de interdisciplinaridade e a justificativa para o fato do trabalho que vocês estão fazendo pode ser considerado um trabalho interdisciplinar. Tá bom? Então, o texto da Maria Cecília é o disciplinaridade, interdisciplinaridade e complexidade. Dentro desse texto, além desses conceitos que estão no próprio título, a autora ainda vai trazer alguns outros conceitos que a gente vai discutir aqui também, ok? Então, conceitos importantes, como eu estava falando. 5 conceitos são muito importantes quando a gente vai discutir sobre interdisciplinaridade. O primeiro é o de disciplinaridade, né? Para a gente saber o que é inter, o que é multi, o que é trans, a gente primeiro precisa saber o que é a disciplinaridade em si. Multidisciplinaridade, interdisciplinaridade, transdisciplinaridade, multiprofissionalidade. Pensando nesses conceitos, esses conceitos, eles são novos para vocês? Eles são conceitos já bem compreendidos? Vocês conseguiram, com a leitura do texto, compreender esses conceitos? Gente, antes que eu esqueça de registrar, eu estou adorando a participação. A gente está agora com 15 usuários online. Isso é um número muito bom para a web aula. Estou muito feliz. Enfim, a gente vai discutir cada um desses conceitos aqui. O primeiro deles é o de disciplinaridade, né? Disciplinaridade, ela vai estar presente quando estudamos na escola, na universidade, na prática acadêmica, na prática profissional. É o saber unificado, unidisciplinar, né? Na escola e na universidade, principalmente, na escola e na universidade, né? O sistema educacional brasileiro, ele é disciplinar, né? A gente recebe uma grade com as disciplinas agrupadas, ok? É um sistema educacional que já é diferente, por exemplo, do sistema educacional lá na Finlândia, em que, tradicionalmente, né, as disciplinas já são trabalhadas por meio da interdisciplinaridade. É um conceito que a gente pode acreditar que não existe, né, no ambiente escolar na Finlândia, por exemplo. Então, a disciplinaridade diz respeito a essa prática unidisciplinar. Quando você estuda na escola, na universidade, na prática acadêmica, na prática profissional, um determinado elemento com base em uma única disciplina. Ok? Já a multidisciplinaridade, gente, né, vai reunir perspectivas de áreas distintas sobre um tema central. Certo? Então, trata-se da justaposição de saberes distintos. Quando a gente pensa em justaposição de saberes, a gente está imediatamente sabendo que cada disciplina tem o seu lugar e nenhuma se sobressai em relação à outra. Né? Cada disciplina entra nesse jogo, entra na nossa no nosso estudo, na nossa discussão, com o que ela tem a oferecer, metodologicamente, teoricamente, sobre o tema que está sendo investigado na pesquisa, certo? Existe um tema central, por exemplo, numa mesa redonda, né? Se a gente pensar numa mesa redonda num evento acadêmico, por exemplo, a gente tem como tema da mesa redonda os desafios do professor no século XXI. E aí essa mesa redonda ela é composta por profissionais distintos. Né? Tem um pedagogo que vai falar do lugar da pedagogia, né, das discussões da pedagogia no século XXI. Tem um professor de língua portuguesa que vai falar sobre o ensino de língua portuguesa no século XXI. E tem ainda, pode ter também um psicólogo que trabalhe exatamente com a aprendizagem, com as teorias de aprendizagem, ok? Um está tendo uma participação maior que o outro? Não, cada um está trazendo da sua área a contribuição para o tema que está sendo discutido, ok?
A gente também tem a multiprofissionalidade. Professor, ambos são multidisciplinaridade e multiprofissionalidade. A multidisciplinaridade ela está mais voltada para o ambiente acadêmico, né? Já a multiprofissionalidade, né? Esse trabalho multiprofissional não é necessariamente um fazer teórico, mas sim prático, pois está situado especificamente na prática profissional. Acontece quando vários especialistas colaboram profissionalmente para a resolução de um problema complexo que existe. O problema é detectado e percebe-se a necessidade de vários profissionais, de lugares distintos, com conhecimentos distintos. Exige que esses profissionais se reúnam para resolver esse problema que surge. 2 exemplos. Um exemplo 1. Um atleta busca um preparador físico, né? Para acompanhar seus treinos, né? Geralmente é um personal trainer. Ele é um atleta, né? A gente sabe que o atleta, ele precisa... Ai, que maravilha, Amanda. A gente sabe que o atleta, ele precisa ter um cuidado especial com a alimentação, então ele procura um nutricionista. E a gente sabe que principalmente em atletas de fisiculturismo, por exemplo, né, existe uma preocupação com o equilíbrio das taxas hormonais, e não só as taxas hormonais, e não só os atletas de fisiculturismo, mas também atletas de modo geral, porque a alimentação interfere, né, por exemplo, em quantidade de uma substância ou de outra que está presente no nosso organismo. Né? Então, entra-se também aí um médico especialista em nutrologia, ou nutrólogo, que vai trabalhar ao lado do nutricionista e também vai trabalhar ao lado do personal trainer, porque cada um contribui com o que tem para aquele fim específico, para aquela prática específica profissional, que é, né, a evolução desse atleta que está se dedicando, esse atleta de grande porte. Ok? Às vezes nem de grande porte. Ok? Apenas uma pessoa que gosta de fazer as coisas direito. Exemplo 2, né? A gente tem um paciente no hospital, monitorado durante uma cirurgia por diferentes especialistas. Isso acontece o tempo inteiro, né? Quem já fez cirurgia sabe que o anestesista, por exemplo, ele acompanha todo o processo. Existe um enfermeiro, existe o médico, e pode existir outros médicos também. Vamos imaginar, se é um procedimento ou um problema mais complexo de saúde, por exemplo, uma pessoa que está fazendo uma cirurgia no fígado, mas que tem sérios problemas cardíacos, né? Então, existe ali, além daquele cirurgião geral que vai tratar do fígado, existe também o cirurgião cardíaco, né, que vai estar ali para acompanhar, para monitorar o seu paciente do ponto de vista da cardiologia, tá bom? Então, percebam, aqui no multiprofissionalismo, a gente não está lidando com a pesquisa em si, a gente está lidando com a prática profissional, né, com a atuação profissional desses profissionais de áreas diferentes que vão se reunir para resolver esse problema, para dar conta de um tema central, de um problema central. A gente chega, então, no conceito de interdisciplinaridade, que é um conceito importantíssimo para a nossa disciplina. A interdisciplinaridade, ela constitui uma articulação de várias disciplinas em que o foco é o objeto, o problema ou tema complexo, para o qual não basta a resposta de uma área só. Né? Então, a gente está lidando na pesquisa com um problema complexo, com um tema que perpassa várias disciplinas. E para que a gente consiga compreender esse tema, não é possível investigá-lo apenas do ponto de vista de uma única disciplina. A gente precisa de outras disciplinas. O objeto central determina quais disciplinas são convocadas à discussão para compreender de modo mais amplo o problema complexo.
Isso significa que não é a gente que diz quais disciplinas vão entrar. É o problema que a gente está analisando, é a pesquisa, é o tema da nossa pesquisa que vai dizer quais disciplinas eu preciso convocar para esse trabalho. Né? Então, o que é que acontece nesse processo? Amanda me pergunta, professor, a interdisciplinaridade está ligada somente à área acadêmica? Não, a interdisciplinaridade, ela perpassa todas as áreas, né? Agora sim, ela tem uma forte ligação com a pesquisa. Mas, dentro de qualquer ambiente, a gente pode ver trabalhos interdisciplinares, assim como os multiprofissionais e multidisciplinares. Né? A diferença, a gente vai ver já já, é que pode haver essa sobreposição, diferente do multi, que um não se sobrepõe ao outro. Né? Então, os fragmentos disciplinares dentro desse trabalho interdisciplinar vão se conectar com base em um problema central. Como eu falei, pode haver, então, na interdisciplinaridade, a sobreposição, né? Mas sem anular os outros saberes. Na multidisciplinaridade, por exemplo, cada área vai trazer o seu saber, vai trazer a sua discussão e elas vão ser justapostas. Porém, na interdisciplinaridade, não. Uma disciplina pode prevalecer sobre a outra, pode ter mais com o que contribuir. Porém, não é o fato dessa disciplina ter mais com o que contribuir que a outra vai ficar escanteada, não. No nosso caso, no seminário também vamos trabalhar a multiprofissionalidade. Depende, Amanda, depende do gênero que você escolher, depende do texto que o seu grupo estiver trabalhando. Talvez a gente evoque, até pelo próprio texto, pelo material analisado, esse conceito. Certo? Mas pensando na interdisciplinaridade do nosso trabalho de pesquisa interdisciplinar, de cara, quando a gente trabalha com gêneros discursivos, a gente pensa na disciplina de leitura e produção de textos, não é verdade? Porque foi a disciplina que a gente estudou os gêneros. Porém, a gente não pode esquecer que a gente está lidando com a língua, com o material linguístico. Então, é necessário também que a gente tenha uma concepção de língua, uma concepção de linguagem para se trabalhar. Né? Então, aí, imediatamente, a gente traz conceitos de disciplinas como linguística, de disciplinas como metodologia do ensino de língua portuguesa, ok? A gente está trabalhando também com... E o próprio seminário, a forma como a gente está lidando, né, os temas e os subtemas que a gente escolheu para esse semestre, já são interdisciplinares por natureza. Né? Então, no momento em que a gente está analisando o lado, a constituição linguística de um gênero que circula na esfera da saúde, a gente automaticamente entra na área da saúde também. Porque a gente vai precisar conhecer um pouco aquela área, né, para que a gente consiga compreender a constituição daquele gênero. Né? Por exemplo, uma receita médica. Aí a gente vai ver, a receita médica tem uma quantidade, tem a descrição do medicamento, tem dizendo como é feito, como vai ser utilizado, tem ainda a quantidade de comprimidos que aquele paciente precisa comprar quando for à farmácia. Por que a receita médica é organizada dessa forma? Porque é um gênero que tem o objetivo de instruir, né, um paciente a como tomar a medicação ao longo do tratamento, tem o objetivo de dizer qual é a quantidade de dias e a quantidade de comprimidos que vão ser comprados com base na quantidade de dias, né? Então, existe uma razão que está dentro de cada área para que o gênero, para que o texto se materialize como se materializa. Ok? Sim, sim, Ellen. Ótimo. Eu acho que vai render bastante. É uma estratégia para compreensão, interpretação e explicação de temas complexos, né? Então, às vezes eu quero trabalhar com um conteúdo de língua portuguesa, como ensinar um conteúdo de língua portuguesa, imediatamente eu preciso trazer conhecimentos da didática também, né? Para que eu organize essa minha metodologia de ensino.
As discussões sobre interdisciplinaridade, né, por mais que tenham surgido mais recentemente, elas são muito antigas, certo? Porque já na Grécia Antiga, a formação básica era vista como interdisciplinar. Um exemplo disso é a formação intelectual era composta pela filosofia e pela matemática, pelas artes e pelas letras, né? Antigamente todo mundo era filósofo, né? Os filósofos, eles davam conta de todas as áreas de conhecimento, porque tudo estava dentro da filosofia. A importância de se ter uma visão ao mesmo tempo abrangente e aprofundada sobre as coisas define, né, essa necessidade, né, e a importância da interdisciplinaridade, né, e desde Kant, né, no século XVIII, né, já que Kant já trazia essa necessidade de ter uma compreensão abrangente sobre o tema. No final dos anos de 1960, o trabalho interdisciplinar se fortaleceu a partir da certeza de que seria importante questionar e ultrapassar o saber compartimentado e distante do sujeito social. Certo? Não adiantava mais que os conteúdos, que os saberes ficassem dentro das caixinhas. Os envolvidos no trabalho interdisciplinar devem rever em conjunto a teoria com que querem trabalhar e colocar em debate os conceitos de cada área a serem problematizados e articulados, suas diferenças e possibilidades de colaboração. Né? Então, existe nesse trabalho em grupo, nesse trabalho interdisciplinar, uma discussão entre os participantes para que o problema seja trabalhado, para que se saiba quais detalhes das áreas que estão presentes na discussão, das disciplinas que estão presentes na discussão, quais detalhes vão ser os mais importantes para a compreensão do problema que está sendo estudado, certo? Uma disciplina tem prioridade, né? Então, isso é o que faz o trabalho interdisciplinar diferente do trabalho multidisciplinar, em que várias disciplinas se justapõem. Né? Uma disciplina vai ter prioridade num trabalho interdisciplinar, tanto pela tradição que essa disciplina tenha, tanto pela história reconhecida dessa disciplina, do papel dessa disciplina, como também pelo acúmulo de conhecimento que a gente encontra nessa determinada disciplina, ok? A prioridade, porém, não anula a contribuição das outras. Caso contrário, não seria interdisciplinar, mas sim disciplinar, unidisciplinar, ok? O trabalho nunca deve pospor a contribuição da outra disciplina, né? Então, existe esse. É preciso que a gente traga a outra disciplina e dê o lugar dela dentro do trabalho, dentro da pesquisa, né? E aí esse lugar pode ser metodológico, pode ser teórico, pode ser mais de cunho analítico, ok? Na articulação entre disciplinas, cada área apresenta conceitos e teorias capazes de ampliar e complexificar a compreensão do objeto, ok? É importante no trabalho, no artigo, que vocês citem quais disciplinas estão presentes na discussão. E, por fim, transdisciplinaridade, né, que vai resultar da capacidade de ultrapassar as fronteiras das disciplinas pelo investimento articulado e a contribuição das diferentes disciplinas em jogo. É o produto final da interdisciplinaridade, que inclui a triangulação de perspectivas e métodos. Então, a gente poderia dizer que esse conceito de transdisciplinaridade engloba o processo interdisciplinar. Então, quando o trabalho interdisciplinar está pronto, a gente vê a ocorrência da transdisciplinaridade, que foi aí essas sendo atravessadas, né, a partir do que a gente gostaria de conhecer, a partir do fenômeno que a gente estava investigando. Okay? Alguma dúvida, gente, até aí?
Conseguiu, Leonor? Tá me ouvindo? Coisa boa. Então, gente, estou aqui agora para as dúvidas de vocês. Antes de ir para as dúvidas, apenas dizer que vocês precisam ler o texto sobre gêneros discursivos de Bakhtin, que já está disponível. Né? Semana que vem a gente tem uma web-aula nesse mesmo horário para discutir esse texto Bakhtin. É desse texto que vão sair as considerações sobre gênero discursivo, ok? As considerações que a gente vai precisar trabalhar no trabalho, né, no artigo que vocês vão produzir. O artigo que vocês vão produzir é um artigo que vai ter de 8 a 12 páginas. Tenham muito cuidado com a extensão do artigo, porque a gente vai realmente ser bem criterioso com esse aspecto. Gisele já pode começar o artigo, mas eu realmente recomendo que vocês aguardem as orientações iniciais para o esboço 1. Por quê? Porque vocês vão entregar 3 trabalhos, né? Ao longo da disciplina vão ser 3 entregas. A primeira entrega é o esboço 1. O esboço 1, ele compreende a introdução. Ela, em 12 páginas, no instante chega, você vai ver. É rapidinho. O esboço 1 compreende a introdução do trabalho. Ok? Né? Nesse momento, vocês vão falar sobre, vão situar o tema, vão dizer por que o trabalho é interdisciplinar, vão dizer quais disciplinas estão envolvidas, vão dizer qual é o objetivo, vão dizer de uma forma mais breve o que é que vocês pretendem fazer no trabalho. Esse é o esboço 1. A gente vai corrigir o esboço 1, né, Benedito e eu, cada um nos seus polos, a gente corrige, devolve para vocês. Vai ter que aprender a ser breve, Ellen. Não pode ter prolixidade. A gente corrige, devolve para vocês. E aí, a partir dessa correção, vocês vão desenvolver o esboço 2 do trabalho. O esboço 2 do trabalho, aí vocês vão ter um tempo maior para fazer, é basicamente o trabalho em si, porque é o momento em que vocês vão trazer a fundamentação teórica, vocês vão trazer o percurso metodológico e vocês vão analisar o gênero, né, que vocês tiverem escolhido, cada um dentro do subtema. Tá bom? E aí, entrega o esboço 2. A gente vai corrigir o esboço 2, vai devolver para vocês, para que, ao final de tudo, que vai ser uma atividade que vocês vão fazer, acho que, se eu não me engano, a data para a entrega do trabalho final, que é a junção dos 2 esboços e ainda as considerações finais e as referências, vocês vão entregar no dia 21 de dezembro, se eu não me engano, certo? E aí essa entrega vale nota, essa entrega vale os 40 pontos atribuídos ao trabalho escrito, porque os outros 60 pontos da nota são da apresentação oral, que vai acontecer somente em fevereiro. Isso significa o quê? Vocês vão sair para as férias de final de ano com o trabalho pronto e depositado. Assim que a gente retornar das férias, a gente vai corrigir esses trabalhos e devolver para vocês fazerem os slides da apresentação. Tá bom? A Amanda está me perguntando como vamos relacionar os gêneros à BNCC, porque seria o estudo da BNCC também. Enfim, Amanda, você pode, né, trazer a BNCC verificando de que forma ela está abordando esse gênero que você está escolhendo para trabalhar dentro do seu subtema. Né? Não é obrigatório, mas você pode fazer essa relação. E quando for falar sobre gêneros textuais, vocês podem dizer que a importância de se trabalhar o gênero textual é porque no ensino de língua portuguesa, né, na Base Nacional Comum Curricular, que é o documento normativo mais recente, os gêneros, né, estão presentes como ponto de partida para o trabalho do professor de língua portuguesa.
Mais alguma dúvida? Sim, sim, pode ser, viu, Aparecida? Com certeza, eu acho interessante ver. E a BNCC, se ela não já estiver disponível na página da disciplina, eu vou deixar. Só no decorrer do trabalho, exato, exatamente, Gisele. Gente, eu tô, né, com 19 usuários online. Eu acho que eu nunca tinha tido uma web aula com tanta gente participando. Eu estou muito feliz com a participação de vocês. Espero que a gente tenha um semestre bem prazeroso e que a gente se encontre aqui nas web aulas sempre com essa participação. O esboço 1 já tem um prazo, Ellen. Está lá no plano instrucional. Deixa eu só conferir aqui, porque aí a gente já vê também isso. Cadê? Vamos achar. Melhor, eu vou fazer melhor. Eu vou colocar o esboço aqui. Esboço não, o plano. Bom, aqui o plano, né, instrucional da disciplina. Essa semana a gente teve a leitura, né, obrigatória, a web aula e o questionário que está contando como 5 pontos aí de atividade extra. Semana que vem, vocês vão ler o texto base 1, que é o texto Gêneros do Discurso, de Bakhtin. Temos a web aula, né? A escolha do subtema já está acontecendo, né, ao longo dessa semana, que vai acabar já acabou, né? E a formação dos grupos. A gente deve estar abrindo os fóruns de orientação por volta do dia 25, 26. Eu acho que leva uma semana até os fóruns de orientação estarem abertos, né, para que as orientações dos grupos comecem especificamente. E vocês vão também fazer a leitura de um outro texto sobre gêneros textuais, que é o texto de Marcuse. Certo? E aí, na web aula do dia 3 de outubro, que é de hoje a 15 dias, eu vou falar para vocês algumas orientações sobre esse esboço 1, tá bom? Dia 3 de outubro, gente, é possível que eu precise começar a web aula um pouco mais tarde, certo? Mas aí eu vou avisando para vocês. Gente, os temas são tão listados na disciplina, na sala, lista de subtemas. Gêneros na saúde, na educação, no turismo, na gastronomia e saúde, educação, turismo, gastronomia. Qual é o outro? Esporte. Maravilha. Valeu, Wesley. Enfim, e vocês vão continuar lendo, né, os textos, e a entrega do esboço 1 está marcada para o dia 14 de outubro, certo? Então, vocês têm aí quase um pouquinho menos de um mês. Como as orientações começam daqui uma semana, eu diria que vocês vão ter 3 semanas, 2 semanas e meia, para pensar nesse esboço 1. O esboço 1 vai ser um arquivo de 1, 2 páginas, certo? Assim, coisa pouca. E aí vocês continuam fazendo a leitura dos textos específicos por subtema. Vocês podem fazer pesquisas de textos também, gente. Agora, a pesquisa de texto não é ir para o Google e trazer fontes como Wikipédia, como blogs, por exemplo. Né? A gente está lidando com o ambiente acadêmico, a gente está lidando com o ambiente de pesquisa acadêmica. Eu sugiro que vocês busquem no Google Acadêmico. É uma área específica do Google que vai trazer artigos e periódicos, certo? Textos que são publicados em periódicos, em livros, né, que têm uma relevância acadêmica. Mais importante,
antes de usar um texto que vocês acharam, que vocês... Mostra ao professor, porque pode ser que a gente não conheça o texto, para a gente dar uma olhada e ver se enquadra, né? No caso dos meus grupos, mostra para mim. Nos grupos da Benedita, mostra para a professora Benedita. Tá bom? E a gente também tem, né, o modelo do artigo, a estrutura do artigo na disciplina para vocês. Não deixem de ver tudo que está disponível na disciplina. Algumas coisas ainda não estão disponíveis, porque eu ainda não quis encher demais as informações, mas vai surgindo, não se preocupem. E aí vocês têm um período para produzir, né, o esboço 2. A entrega do esboço 2, ó, é mais de um mês depois do esboço 1. É lá no final de novembro. Vocês vão entregar e vão iniciar depois desse esboço 2. O Cielo também é muito bom, Paloma. Pode procurar na plataforma da Cielo. Para a produção do trabalho completo, né? A gente vai ter web aula de orientação para o esboço 2, web aula de orientação para o esboço 1 também, né? E para o produto final, o trabalho final do seminário. Vocês vão entregar o trabalho final no dia 21 de dezembro e vão curtir o Natal de vocês, tá bom? Depois que a gente voltar do recesso, das férias natalinas, a gente vai ter uma semaninha de preparação para a apresentação oral, né? Eu vou dar algumas orientações para vocês de como elaborar os slides, de como se comportar na apresentação e como organizar a apresentação de vocês, né? E aí vocês vão se preparar para essa apresentação que acontece no dia 1º de fevereiro de 2020, tá bom? Lembrando, gente, só vai poder apresentar o trabalho oral no dia 1º de fevereiro os grupos que tiverem autorização do professor orientador, certo? Se, por exemplo, acontecer de eu corrigir um trabalho e verificar que mesmo no produto final ele não tem condições de ser apresentado, ele não foi desenvolvido minimamente, esse trabalho vai ser reprovado e aí o grupo não apresenta. E se apresentar, a nota não vai ser considerada. Ok? Então, sigam à risca os passos que a gente for dando aqui, o passo a passo que a gente for dando na disciplina. Tá bom? Ai, Wesley, eu vou assistir em algum lugar, com certeza, mas provavelmente em João Pessoa. Provavelmente eu vou assistir em João Pessoa. E você é de que polo mesmo? Souza, Eu acho difícil que eu vá para Souza, mas é possível, né? Já aconteceu de eu ir em alguns momentos para Souza. Eu vou me organizar com a equipe de seminário, porque a equipe de seminário temos Benedita, eu, Carla e a professora Marta, né? Então aí a gente tem que organizar como é que a gente vai dividir. Benedita é excelente, Aparecida. Você vai estar extremamente bem acompanhada e bem orientada. Benedita foi minha professora, uma das melhores professoras de língua portuguesa que eu já tive na vida. Aprendi muito com Benedita, né? É uma colega maravilhosa, é também uma professora muito dedicada. Então, vocês estão muito bem acompanhados com Benedita. Tá bom? Gente, a gente vai terminar, né, nossa web aula. Eu estou muito feliz, estou muito grato com a participação de vocês. Eu acho que foi um momento bom, a gente tirou muitas dúvidas, né? Já digo a vocês, já vão pensando, com base no tema, no subtema que vocês escolheram, já vão pensando no gênero que vocês querem trabalhar. Deem uma pesquisada em textos dentro desse tema, dentro da área que vocês escolheram, para a gente ver, para vocês já terem ideias, porque vai ser um dos grandes pontos desse início do trabalho, né? Qual gênero e quais textos desse gênero a gente vai trabalhar, tá bom?
Grande abraço, pessoal. Uma boa noite. Obrigado pela participação. Desejo um bom trabalho a todo mundo. Obrigado, Adriana. Obrigado. Eu gosto muito desse momento da web aula, porque eu sinto falta de estar com vocês dentro de uma sala de aula. E é um momento em que a gente consegue conversar mais, né? E eu que tenho essa necessidade tão grande de falar muito, porque eu falo muito, né? Consigo, né? Falar tudo que eu tenho para falar para vocês, ou quase tudo que eu gostaria. Bom, um grande abraço, boa noite para vocês. Eu espero vocês semana que vem, 7h30, aqui na nossa web aula de seminário, para a gente tratar sobre o texto do Bakhtin, né? Discorrendo sobre gêneros do discurso. A gente se vê semana que vem. E quem está pagando outra disciplina comigo, né, MELP, a gente se vê na segunda. Tchau, tchau. Bom final de semana.